Alô, salve, salve amigos da TV Sounic, da TV 247, da TVT, da Carta Capital, do DCM. Bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sounic, leitura de jornais. Melhorou? Olá! A primeira que chegou aqui, eu vou fazer um concurso de quem chegar primeiro. Renata Neri, Alexandre Felipe dos Santos, Betânia Rocha, André Corrade. Bom dia, eu vou fazer um concurso. Quem chegou primeiro na TV Sounic? Quem falou primeiro? Quem comentou primeiro, né? Salomão Cavalcante, 27 graus no Ceará, 14 em São Paulo. Antônio Eustáquio dos Santos, bom dia. 27, aqui 14. Solzinho, porém muito vento. E o vento é que faz a diferença. É a tal sensação térmica o que faz. É o vento. Vento que assobia no telhado, chamando para a lua escutar. Ai, vento que na beira da praia e levava meu amor a cantar. Hoje estou sozinho e tu também. Hoje é quinta-feira, estou aqui com a Folha, com o Globo, para ler com vocês. Moro interferiu em acordo com delatores da Lava Jato. Quer dizer, Moro era o comandante de tudo ali, né? Coisa que ele não pode fazer, né? Evidentemente. Olha aqui. A Lei das Organizações Criminosas de 2013, que definiu regras para os acordos de colaboração premiada, diz que juízes devem se manter distantes das negociações. Isso, e tem como obrigação apenas a verificação de sua legalidade após a assinatura. É tudo fora da lei, né? O Moro é um fora da lei e acha que está certo. Deltan fora da lei e acha que está certo. Estado sem controle do judiciário é fascista e policialesco, diz Toffoli, respondendo às queixas de que ele mandou paralisar várias investigações, inclusive do Flávio Bolsonaro e do Queiroz. Muito bem, muito obrigado. Ô, coxinha. É coxinha ou quibe? Não, quibe. Eu chamei de coxinha porque é apelido, né? Tá bom. À vontade. Coxinha, quibe, qual é a diferença? Parará. Estão servidos, vou tomar meu café com leite e comer um quibe. Deixa eu ver aqui antes o Globo, o que diz o Globo? Entreouvido no Mercosul, é simples, tem que ter ida e volta, tá ok? É assim, olha, o Bolsonaro foi para a Argentina por receber a presidência da Mercosul. O Brasil é o presidente do Mercosul agora. E levou o filho dele, né? O 04, agora tem o 04 também. É inacreditável o que o Bolsonaro está querendo fazer no Brasil. A disfarçatez com que ele faz as coisas. Disfarçatez. Sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Eu tô achando o seguinte, não sei o que vocês acham. Acho que o que ele quer mesmo não é só fazer do filho embaixador, ele quer fazer do filho dele sucessor. Ele quer voltar, ele quer que o Brasil volte à monarquia. E vai colocar o filho para suceder. Do Nascimento, bom chimarrão para você. Me traz notícia de lá. Tiago Aguiar,
Quando teremos boas notícias? Olha, é o seguinte, eu acho que o plano do Bolsonaro mesmo, para o futuro que eu digo é 2026. Em 2022 ele vai ser candidato, certo? Todo mundo se reelege. É difícil perder uma reeleição. Muito difícil. Ninguém perdeu a reeleição desde que foi instituída, né? Então acho difícil perder a reeleição. Deixa eu ver como fica melhor essa luz aqui. Aí 2026 ele lança o filho dele, o Eduardo. Vocês duvidam? Vocês acham que ele vai apoiar alguém? Ele só apoia os filhos. É uma coisa nunca vista na República. Isso era o Império. Dom Pedro I, Dom Pedro II, parou no segundo, né? Agora vai ter Bolsonaro I, Bolsonaro II e eleito. Não foi eleito? Ele vai dar uma banana para os aliados dele, como está dando o tempo todo. Não vai apoiar ninguém para a sucessão dele, vai apoiar o filho. Embaixada? Assistir Brasil até lá? A embaixada vai ser um estágio. A embaixada vai ser um estágio, né? Ficar lá, sem saber falar inglês. Hoje tem um vídeo circulando ele falando inglês. É uma vergonha. Tudo isso é uma vergonha. Então ele prepara, ele joga, o filho vai para a embaixada, como um estágio, né? Frita uns hambúrguer. Em 2026 ele lança o 03, né? O 03 para presidente. E qual vai ser a bandeira do 03? Completar o que o pai não teve tempo de fazer. E impedir a volta do PT. E o principal projeto do governo Bolsonaro é impedir a volta do PT. Impedir a cultura, impedir a inteligência, impedir a arte, tudo isso, né? Agora, boatos de que Bolsonaro vai fechar o Cine, a agência de cinema. Por quê? Âmbito de esquerdista. Cinema, arte, jornalismo, né? Ontem, Marcos Coimbra, o dono do Instituto Vox Populi de Pesquisa, escreveu um artigo dizendo mais ou menos isso. Que esse cara não sai tão cedo.
E quando sair, foi o filho. É o império. Claro. O cara leva o filho. Qualquer pessoa normal, presidente da República, não ia levar filho para lugar nenhum, não ia dar medalha para filho. Teria vergonha na cara, né? Mas ele é o contrário, não tem nenhum pudor, não tem nenhum decoro. Deu medalha para os filhos. Só não conseguiu dar para o Carluxo, que é só vereador. Não é agradável me ver comendo. Bom, desculpe, mas é só um preâmbulo. Daqui a pouco vou ler jornais, tá? Peço desculpas, né? Day Brown, não deu para entender o seu nome. É que dá fome nos outros também. Eu sei. Esses políticos aí que estão em volta do Bolsonaro, achando que vão ter apoio dele algum dia, estão enganadíssimos. Apoio zero. Os caras não apoiam ninguém. Só os filhos. Então o plano dele é o seguinte: 2022, reeleição. 2026, lança o filho. O filho ganha. Fica até 30, se reelege 34. 34, quer dizer, 15 anos, né? Da dinastia Bolsonaro. É o plano dele, né? Se vai acontecer, outra coisa. O plano dele é esse. Ficar no poder até 2036. Júlio Atanásio, Santa Catarina, praia de Itapiruba. Bom dia. E é isso aí, Salomão Cavalcante. A Mônica Bergamo. A Mônica Bergamo eu vou ler daqui a pouco. A coluna da Mônica. O STF não está querendo engolir essa indicação nepotista. O pai presidente nomeando o filho embaixador. Não foi nem um ministro das Relações Exteriores que nomeou, viu? Presidente da República, eu nunca vi isso. Presidente nomear embaixador. E não mais um filho. Bom, isso não existe, né? Se ele não fosse qualificado, suponhamos que o presidente tivesse um filho do Itamaraty, renomado, ainda, né, você contestaria porque é filho, mas tem a qualificação. Agora um energúmeno que não fala nem inglês,
sabe de nada, quer fechar o STF, quer atacar a Venezuela, só fala bobagem. Discípulo do Olavo de Carvalho, isso é uma vergonha, isso é uma ofensa. Bom, agora sim, terminei o café. Vamos para o Globo. Bolsonaro, embaixadores não fizeram nada de bom. Vocês já viram algum presidente da República se referir assim a embaixadores? Na Argentina, Jair Bolsonaro disse que os embaixadores do Brasil nos Estados Unidos não fizeram nada de bom desde 2003. Pronto, ele decidiu o que é isso. Vamos ver os colunistas que não estão na primeira página. Os colunistas do Globo. Já está aqui, já estou vendo o Veríssimo falando do não potismo. É inaceitável obstruir contatos entre COAF e o MP. O Globo criticando a decisão do Dias Toffoli. Luiz Fernando Veríssimo, não potismo. Não potismo. Não sejamos injustos. A discussão sobre se um presidente da República nomear um filho embaixador constitui nepotismo ou não, toma um rumo indesejável, agravado pela ignorância ou a má-fé. Muitos não sabem ou fingem não saber, ou, ao contrário do filho do presidente, não conhecem outra língua além do português, que a palavra nepote é italiana. Significa sobrinho e ganhou conotação política com o costume dos papas antigos de presentear parentes com poder ou nacos de poder, uma prática que ganhou o nome de nepotismo. Os críticos do presidente não aceitam os argumentos dos que o defendem, lembrando que, como é um presidente diferente, com estilo só seu e hábitos incomuns, como de treinar tiro ao alvo mirando o próprio pé, não se poderia esperar que fosse um presidente comum. Também não devemos esquecer que o homem que hoje diz que um presidente nomear um filho embaixador não é nepotismo, é o mesmo que disse que não houve ditadura no Brasil. Uma opinião também ridicularizada na época, mas que provou ser a mesma de 57,7 milhões de eleitores brasileiros, desagravando o presidente. Para responder aos seus críticos, o presidente poderia recorrer à ironia e também ridicularizá-los, lembrando que, como a ditadura, a prática de nomear parentes nunca existiu no Brasil. Portanto, o que existe é o que poderia ser chamado de não-potismo. Ou então, já que só pode ser coisa de comunista tentando ressuscitar a esquerda,
de neopetismo. Ou o presidente pode contra-atacar e desafiar seus críticos a encontrar um exemplo na sua administração, apenas um, em todos os ministérios, em todos os partidos da sua base, entre todos os chefes de gabinetes e auxiliares de escritório, e todos os parlamentares que o apoiam, entre ascensoristas, motoristas, faxineiras, telefonistas, cozinheiras, empregados, animais de estimação, membros da sua família. Apenas um sobrinho do Papa. Ascânio Seleme escreve: por sorte não é o Carlos. Só se fala nisso, né? Do nepotismo, e nepotismo quer dizer o quê? É o império. Império Bolsonaro. Bolsonaro I, Bolsonaro II, Bolsonaro III, Bolsonaro IV. Já tem um 04 aí. Na pista. Já tem um 04 na pista. Por sorte não é o Carlos, escreve Ascânio Seleme. O pensamento meu é no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro repete esta frase toda vez que é questionado sobre uma decisão sua que ultrapassa o limite do bom senso. Terça-feira passada foi a última vez em que pensou no Brasil, quando disse que estava pronto para indicar o seu filho Eduardo Bolsonaro para um cargo de embaixador nos Estados Unidos. Numa entrevista na saída do Palácio da Alvorada, onde fez uma reunião ministerial, afirmou que, se dependesse dele, a nomeação do deputado Filho seria feita. 2 pontos chamam a atenção na entrevista. Primeiro, desde quando a nomeação de seu filho representaria um anseio da nação, ou mesmo um benefício para o país? A indicação, sob todos os pontos já analisados por juristas, diplomatas, políticos e jornalistas, representa um retrocesso para a diplomacia nacional. Mais do que isso, significa prejuízo até mesmo para o governo de Bolsonaro, porque enfraquece o seu clã internamente, como observou o guru Olavo de Carvalho, e porque bajulação e inexperiência não fazem de ninguém um bom embaixador. O fato é que Bolsonaro já perdeu, diz aqui Ascânio Seleme, terminando. Não importa qual seja o desfecho do episódio. Se Eduardo for indicado pelo pai, aprovado pelo Senado e pelo Supremo, o deputado vira embaixador, vai embora e enfraquece o bloco monolítico familiar, que ajuda a sustentar emocionalmente o presidente. Se for indicado e acabar caindo no Senado ou no Supremo, seu pai terá sofrido a mais dura derrota desde a posse, já que o rejeitado será, para lá da questão política, seu filho. Se o presidente recuar e acabar não fazendo a indicação, terá mostrado fraqueza diante de um ambiente político hostil que não teve coragem de enfrentar. E, ainda pior, terá um filho melindrado,
Por sorte, não é o Carlos. Papai, eu quero, em homenagem a Carlos. Papai, eu quero, papai, eu quero, papai, eu quero tuitar. Me dá a senha, me dá a senha, me dá a senha, se não vou te matar. Toma, filhinho do meu coração, esta é minha senha, tuita de montão. Diga que eu sou um grande ser humano e manda pro inferno o Gustavo Bebiano. Papai, eu quero. As Gustavo Bebiano, candidato a prefeito do Rio. No ano que vem, está querendo se viabilizar. E aqui o Ascânio Seleme também comenta a decisão do Dias Toffoli. Se a decisão do ministro Dias Toffoli em favor do senador Flávio Bolsonaro prevalecer, o COAF deixa de ter qualquer importância. Não podendo apontar indícios de lavagem de dinheiro ou outros crimes financeiros para a PF e MP sem autorização judicial, o órgão não servirá mais para combater a corrupção. Foi um grande presente para Flávio Bolsonaro e para Queiroz. Em homenagem ao Queiroz e à família adotiva de Queiroz, vestiu uma camisa rasgada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Aqui o PDT, que suspende a atividade partidária. Disso eu já falei ontem. A Tabata só não vai ser expulsa se mudar o seu voto no segundo turno, que aliás não vai abalar em nada a votação. O governo tem uma gordura de 71 votos na reforma. Então tirar 71 votos no segundo turno é muito difícil. Mas esses votos da oposição, que são 7, parece que são 18, 19, poderão virar, se esses deputados, tanto do PSB quanto do PDT, não mudarem o voto. Se não mudarem o voto, vão ter que mudar de partido. A situação é essa. Votou daquela vez como se fosse a Tabata. Votou nessa reforma, uma reforma sórdida. Essa reforma é um lixo. Diretório de São Paulo adia pedido de expulsão de Aécio. Aécio, coitado Aécio. Aécio está com aquele avião caindo em parafuso, né? O Aécio. Quem diria? Em 2014 ficou em segundo lugar na eleição, resolveu participar de um golpe parlamentar para derrubar a Dilma, porque não gostou do resultado. E hoje virou um zumbi político. Não existe mais. O Diretório Municipal de São Paulo pediu a sua expulsão. Adiou, mas vai ficar, é um político, é um fósforo queimado, né? Aécio é um fósforo queimado, é um cara que faz mal para o partido. Vejam só, o cara que foi, agora há pouco, presidenciável do partido,
Poderia ser de novo se não fizesse a bobagem que fez, a idiotice que fez, o idiota, imbecil, como foi na juventude. Pam, 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 pararararam. Reforma política só será discutida após 2020. Opa, beleza? Ô, é você, Chico Malfitani? Pam, 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 pam. Deixa eu ver outras colunas aqui. Hoje não tem Bernardo Melo Franco. Anselmo Góes. O que Anselmo Góes tem é foto de mulher bonita. Machismo. Camila Camargo, atriz, filha de Zilu e Zezé de Camargo, grávida. A milícia virtual de Bolsonaro. Será que é o Chico Malfitani que está aí? A cada momento importante de Bolsonaro nas redes, logo aparecem as hashtags de apoio ao governo. A da vez é Eduardo Embaixador ou Eduardo Embaixador sim. E veja como, mesmo depois da eleição, o exército virtual continua na ativa. Com a mobilização Eduardo Embaixador sim, com a mobilização Eduardo Embaixador sim, chegou aos assuntos mais comentados do Twitter. Só que metade do número total de tweets veio de apenas 10 pessoas. A que mais postou 35 vezes escolheu um horário curioso para demonstrar apoio ao filho do presidente, entre 2 e 3 da manhã. Entre 2 e 3 da manhã. Tudo robô. Tudo robô. Pam, 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 pam. Ficou pronto, atenção, João Gilberto. Ficou pronto o laudo médico de João Gilberto, feito em 2 de julho, dias antes da morte do gênio da música. A conclusão da Memory Clinic no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino em Botafogo fortalece a tese de interdição defendida desde o começo pela filha Bebel Gilberto, de que ele já se encontrava em situação de quadro demencial grave. Ao ser examinado, João Gilberto não soube responder o dia da semana, mês, ano e horário aproximado. Demência. João Gilberto pirou. Aos 88 anos. Quadro demencial grave. É isso aqui na coluna do Anselmo Góes. Deixa ver o segundo caderno se tem alguma coisa interessante. Wie nimmt man ein bisschen Masel, wie nimmt man ein bisschen Glück,
Des Redel is also schon drein. In bringen mein Masel Zurich. Cora Ronay escreve ignorâncias e despauterios. Ignorâncias e despauterios. Ignorâncias e despauterios. O Brasil está se tornando um país psicologicamente inviável. Há incontáveis lugares bem piores no mundo. Com certeza, há muitos regimes mais opressivos e perigosos, mas os nossos níveis de absurdo desafiam qualquer campeão de resiliência. Não dá para acordar todos os dias com uma barbaridade nova batendo à porta, com um despautério recém-nascido berrando na rua. A indignação precisa de espaço, precisa de ar. É preciso silêncio entre um grito e outro, até para que os gritos possam ser ouvidos. Grito em cima de grito gera uma cacofonia insuportável, a qual ninguém consegue prestar atenção e onde nada mais se escuta. Acabamos todos exaustos, sonhando com a Suíça e com ilhas desertas, onde nada acontece. Jair Bolsonaro supera as expectativas. Não é à toa que a oposição está tão perdida. Numa entrevista à Folha de São Paulo, o deputado Alessandro Molon reconheceu o problema. Aspas, temos um governo caótico. Muita gente diz que isso torna a vida da oposição mais fácil. Nem precisaríamos fazer oposição, porque o governo mesmo se faz oposição. Um governo caótico apresenta 2 desafios a mais para a oposição. Primeiro, que a cada momento se fala de uma coisa diferente e você não consegue ter método. Você está discutindo previdência e tem que discutir filho embaixador. Você está tratando de propostas para gerar emprego e renda e o presidente propõe mudar o número de pinos da tomada. Eu me solidarizo com o seu sentimento, deputado, escreve Cora Ronay. Muita gente também diz que um governo caótico facilita a vida dos colunistas, mas é desatino demais para espaço de menos. Desatino é sinônimo de loucura, doideira, isso que é desatino. Continua Cora Ronay. A indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington é a mais estapafúrdia de todas as ideias estapafúrdias, jamais saídas da densa cabeça de Jair Bolsonaro. Ela é, antes e acima de tudo, absolutamente ofensiva. Ofensiva para o Itamaraty, para quem escolheu relações internacionais como profissão, para quem sabe o que é diplomacia e tem noção do que significa uma embaixada no exterior, especialmente uma dessa importância. E, de forma mais ampla, ofensiva para os norte-americanos, por quem traduz preso, e ofensiva para nós brasileiros, que acabamos levando mais um carimbo de República Bananeira na testa. O que me espanta no episódio, continua Cora Ronay, não é o nepotismo.
Com isso, já estamos acostumados e de longa data. Curiosamente, filhos de presidentes e de autoridades brasileiras em geral costumam ser multitalentosos, verdadeiros gênios com J, aptos a qualquer tarefa. Dessa vez, olá, Vi Salgado, bom dia para você. Dessa vez, o que surpreende é a dimensão da ignorância, a profundidade da estupidez. A gente imaginaria que 30 anos pelos corredores de Brasília ensinariam alguma coisa, mesmo a um deputado ocioso do baixo clero, pois está aí no que dá superestimar Brasília e subestimar o baixo clero. O outro lado também não tem jeito. Com tantas enormidades acontecendo, a esquerda prefere promover o auto da fé da deputada Tabata Amaral, que cometeu o crime de pensar fora da caixa ideológica. Já vimos esse filme com Marina Silva e estamos vivendo as suas consequências até hoje. Toda a minha solidariedade a Miriam Leitão e Sérgio Abranches, calados pela intolerância de uns e pela covardia de outros. Eu já comentei ontem, são os demônios da caixa de Pandora que os eleitores brasileiros abriram no ano passado e saíram todos os monstros, todas as maldades do mundo. Agora, todo mundo preocupado em saber como fazer com que os demônios voltem para a caixa de Pandora ou para o jarro de Pandora. Não é, Sônia Nobre? Manchete da Folha, mais vaza-jato. Moro interferiu em acordo com delatores da Lava Jato. Mais uma do Moro. Olha aqui. Olha aqui como é que o Moro funcionava. Como é que era a justiça do Moro na primeira instância. Interferindo na delação. Mensagens revelam que Moro avisou aos procuradores que só homologaria as delações se a pena proposta aos executivos incluísse ao menos 1 ano de prisão em regime fechado. A interferência causou incômodo entre integrantes da Força Tarefa em Curitiba. A Lei das Organizações Criminosas de 2013 diz que juízes devem se manter distantes das negociações com delatores e têm como obrigação apenas a verificação de sua legalidade após a assinatura. Pois é, diz bem a Fátima Trindade, o Moro vai lá tirar férias e fica tuitando. O que ele está fazendo lá na Flórida, na realidade? Alzira Maria de Castro, vocês têm ideia do que ele foi fazer na Flórida? Tomar sol na Flórida? Folha de São... Ainda não abriu hoje a Folha de São Paulo, vou abrir junto com vocês. Odebrecht cobra 800 milhões de reais do Corinthians pelo estádio. Impagável, né? 800 milhões.
Tabata incomoda muita gente, escreve Marilis Pereira Jorge. Ciro e a esquerda em tom pastel, escreve Bruno Bogossian. A Folha também critica a decisão de Toffoli, assim como o Globo. Decisão de suspender investigações baseadas em dados do COAF gera grande insegurança. Tema deve ser levado ao plenário do Supremo o quanto antes. Artigo do pastor Marco Feliciano, que quer ser o vice do Bolsonaro em 2022. Claro, é uma eleição ganha. Ninguém perde reeleição no Brasil. Bolsonaro acerta ao indicar Eduardo para a embaixada. Pastor Marco Feliciano escreve na Folha. James Akel escreve: decisão de Toffoli não impede investigação. Carnaval após ato do ministro não tem razão de ser. James Akel. Trabalhei com ele na All TV. All TV. Mensagens apontam que Moro interferiu em negociação de delações. Conversas mostram divergência entre procuradores da Lava Jato sobre condições apresentadas ao então juiz para aceitar acordo. O procedimento de delação virou um caos, escreveu o Newton. Chega aqui só um pouquinho. Quem está ali é o Chico Malfitani? Aonde? Que está conversando ali com ele, rapaz, lá no fundo. Não, é parecido, é que eu estou vendo de longe aqui, não é, né? Você conhece o Malfitani? Não é o Chico Malfitani, né? Que é parecido aqui de perfil, né? Mas não é não, né? Não. Beleza. Então, olha aqui. Mensagens do Intercept. O procedimento de delação virou um caos, escreve Carlos Fernando para Deltan. O que vejo agora é um tipo de barganha onde se quer jogar para a plateia, dobrar demasiado o colaborador, submeter o advogado, sem realmente ir em frente. Para Carlos Fernando, era preciso pensar no longo prazo. Não sei fazer negociação como se fosse um turco. Isso até é contrário à boa-fé que entendo o negociador deve ter. E é bom lembrar que bons resultados para os advogados são importantes para que sejam trazidos novos colaboradores. Embora a lei garanta ao Ministério Público autonomia para negociar, Deltan achava arriscado desprezar a opinião de Moro e queria que o colega desse mais atenção ao juiz. No dia 25, o chefe da Força Tarefa voltou a manifestar sua preocupação. Você quer fazer os acordos de Camargo, mesmo com pena de que o Moro discorde? Perguntou a Carlos Fernando. Acho perigoso para o relacionamento fazer sem ir falar com ele, o que não significa que seguiremos. Tem que consultar o Moro, tem que beijar a mão do Papa. Moro era o Papa da Lava Jato, não era nem o chefe, era o Papa da Lava Jato. Podemos até fazer fora do que ele colocou. Quer que todos tenham pena de prisão de 1 ano, mas tem que falar com ele. Sob pena de ele dizer que ignoramos o que ele disse. O Moro ia ficar de mal. O Moro queria infringir as leis. Ele obrigava os procuradores
a consultarem-no. A opinião de Moro foi respeitada. Com a assinatura dos acordos, 2 dias depois, ficou acertado que os 2 executivos da Camargo Correia, Dalton Avancini e Eduardo Leite, que estavam presos em Curitiba em caráter preventivo havia 4 meses, sairiam da cadeia com tornozeleiras e ficariam mais um ano trancados em casa. Os delatores deram informações sobre o cartel organizado pelas empreiteiras para fraudar licitações da Petrobras, admitiram pagamento de propina a políticos e dirigentes da estatal e revelaram desvios na construção da usina Angra 3 e outras do setor elétrico. Foi a primeira vez que executivos de uma das maiores empreiteiras do país admitiram a prática de corrupção, abrindo caminho para que outros fizessem o mesmo nos meses seguintes. Aldebrecht e Andrade Gutierrez decidiram colaborar com a Lava Jato só em 2016. Página A8. Escândalo. Essa 13ª vara, comandada por Sérgio Moro, é um escândalo, hein? É um escândalo. Olha as mensagens. 21 de janeiro de 2015. Deltan Dallagnol. Oi, lindão. Oi, lindão. Aí responde Carlos Fernando Santos Lima. Fechei o escopo a princípio com a Camargo. Parece razoável. Petrobras, Belo Monte, Angra 3, Valec. Deltan. Nós tínhamos que ser duros na negociação. Mas o sistema hoje não permite que eles digam tudo. E o que dirão é bem razoável. Agora temos que pensar na multa. Pede para o Roberto Leonel o faturamento e o lucro das empresas do grupo nos últimos 5 anos. Carlos Fernando. Vou pedir 2 bilhões de dólares. Deltan, temos que ter os dados e calcular quanto pagou de propina para ter parâmetros, sem prejuízo de pegar tudo que dá. Fala, seu Hugo, tudo bem aí? Senhor. Beleza? Fique à vontade. Carlos Fernando. Se tiver informações, sim. A reunião será na próxima semana. Roberto Leonel é o auditor que chefiava a área de inteligência da Receita Federal em Curitiba. O acordo de leniência foi fechado em agosto e a multa ficou em 700 milhões de reais. Foi assim que a Lava Jato ajudou a derrubar o PIB brasileiro. Carlos Fernando escreve no dia 24 de fevereiro de 2015, Deltan. Deltan, como disse ontem, não somos noviças virgens para ficar tão preocupados com o que vão pensar de nós. As críticas vêm sempre. E ultimamente somos mais criticados pelo que não fazemos, como o PGR agora com Pessoa. A minha crítica, e neste ponto falo pelo Januário,
é que o procedimento de delação virou um caos. Creio que se a sua divisão de serviço pressupõe que eu e Januário estamos encarregados dos acordos, eles devem ser tratados por nós. Você é o promotor natural e pode discordar, e eu sempre ouço todos. Mas o que vejo agora é um tipo de barganha onde se quer jogar para a plateia, dobrar demasiado o colaborador, submeter o advogado, sem realmente ir em frente. Não sei fazer negociação como se fosse um turco. Isso até é contrário à boa-fé, que entendo o negociador deve ter. E é bom lembrar que bons resultados para os advogados são importantes, para que sejam trazidos novos colaboradores. No dia 25 de fevereiro de 2015, Deltan escreve: à 1h, 1h53 da madrugada, sempre na calada da noite. Ao Carlos Fernando: Carlos, você quer fazer os acordos da Camargo mesmo com pena de que o Moro discorde? Acho perigoso para o relacionamento fazer sem falar com ele. O que não significa que seguiremos. Podemos até fazer fora do que ele colocou. Quer que todos tenham pena de prisão de 1 ano. Mas tem que falar com ele, só pena dele dizer que ignoramos o que ele disse. Você pode até dizer que houve e considera, mas a conveniência é nossa. E ele fica à vontade para não homologar, se quiser chegar a esse ponto. Minha sugestão é apenas falar. No dia 26 de agosto, meses depois de concluídas as negociações com a Camargo Correia, os procuradores da Força Tarefa de Curitiba tratavam com naturalidade da interferência de Moro ao discutir o assunto com colegas de Brasília. 26 de agosto de 2015, Douglas Fischer. Galera, o Paulo disse ontem, en passant, aqui em BSB, que teria havido 2 casos em que o Moro não aceitou proposta de acordos por falta de originalidade nas provas apresentadas. Vocês têm essas decisões dele? Obrigado. Responde Paulo Roberto Galvão. Douglas, o Moro tem reclamado bastante, mas ao final sempre concorda com a nossa proposta. No caso do Dalton Avancini, ele inclusive consignou a discordância e deu 5 dias para justificar, mas depois aceitou. Mais recentemente, ele também implicou com o acordo do Musa, mas não sei se constou por escrito. Diogo sabe? É isso aí. Sérgio Moro, aos poucos ficamos sabendo que não era nem o chefe, era o papa da Lava Jato. Ninguém dava um passo na Lava Jato sem o Moro. Perigo do... Tem que falar com o Moro primeiro. Se não falar com o Moro, ele pode ficar melindrado. E aí não homologa. Era o Rei Leão da Lava Jato. Quanta coisa acontecia na primeira instância, na 13ª vara. Essa é a caixa preta da 13ª vara. Não é o BNDES que tem caixa preta, é a 13ª vara de Curitiba. Vara federal, claro.
O PSB, diz a coluna Painel da Folha, enviou nesta terça, anteontem, aos 11 deputados que votaram a favor da reforma, um comunicado na qual informa que eles serão processados individualmente e que podem ser expulsos. Os parlamentares têm 10 dias para apresentar defesa. Mônica Bergamo. Vamos ver a Mônica Bergamo. Oi. Não, tudo bem, não tem problema. Isso é ao vivo. Isso é ao vivo. É ao vivo. É ao vivo, totalmente ao vivo, Rosa. Totalmente ao vivo. Paraná, lembra? Que Paraná? E nós em Londrina. Claro. É claro, nós em Londrina. Pois é, mas é de Londrina para São Paulo, de São Paulo para São Paulo E nós aqui. e estamos aqui. Legal. É, isso aqui é ao vivo. Mas é. Meu filho que estudava no CRI. Meu filho, que estava no CRI, está em Portugal. Olha, Portugal. Comprou uma terra em Portugal. comprou uma terra, está aprontadinho. Tem tudo lá. Tem árvore de cortiça, animais. Ele vendeu um AP em Berlim e comprou uma terra em Portugal. Beleza. Então caminho anda, né? Claro, claro. Os filhos estão espalhados pelo mundo. Que bom. Parabéns. Continue gravando. E eu estou aqui, ao vivo, Ao vivo, na onde TV. a gente te vê? Para o mundo, no YouTube. É no YouTube. É, no Alex? YouTube, TV Soulnick. A TV Soul, eu Te- não sabia que te- é, existia. então. A gente perdemos o contato. Então, TV Soulnick, TV Soulnick. Vou ver. TV Soulnick, estou fazendo isso desde janeiro. Legal, legal. É, leio jornais e tal, canto umas paródias, Ah, então tá bom. faço umas palhaçadas aqui para divertir Alegrar. a turma. Então tá bom, né? Até mais. Até mais. A gente se vê aí. Você grava sempre aí? Sempre. Então, Toda manhã estou aqui na Real. tá bom. À tarde também estou aqui na Real. Minha grande amiga Rosa, nos 500 anos da morte de Leonardo da Vinci. 500 anos, hein? Vocês já repararam uma coisa? As pessoas passam muito mais tempo mortas do que vivas, né? Caso do Leonardo da Vinci, já está morto há 500 anos. Viveu quantos anos? 50, 60, 70? E está morto há 500. A vida é assim. Gustavo Bebiano quer ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro, informa Mônica Bergamo. O ex-ministro de Bolsonaro já conversa com legendas de centro-direita. Ele hoje é um dos maiores críticos do governo federal. Seria, portanto, candidato de oposição no berço político do presidente. Bebiano confirma os planos. Tenho grande preocupação com o Rio, onde nasci. O quadro é no. Falta um homem de verdade à frente do comando da cidade para fazer o que tem que ser feito. A indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington pode ser barrada pelo STF. Ministros já discutem entre si discutem entre si sobre a inconstitucionalidade da decisão de Bolsonaro de escolher um próprio filho para o cargo. O embaixador, na visão deles, representa o Brasil e não a pessoa do presidente. A súmula que permite à autoridade nomear parentes para o exercício de cargo de natureza política, portanto, não se aplicaria ao caso.
Em duas decisões de 2018, por exemplo, um dos magistrados escreveu que, mesmo escolhas de parentes para cargos políticos, devem ser vetadas quando há manifesta ausência de qualificação técnica do indicado ou de idoneidade moral. O ministro Marco Aurélio Mello já se manifestou publicamente contra. Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin estariam entre os que tendem a examinar com rigor a decisão do presidente. 1, 2, 3, 4, 5, como são 11, não sabemos a opinião dos outros 6. Bolsonaro está insatisfeito com Ancine e pode ordenar mudanças radicais em seu desenho. Entre as possibilidades estariam a eliminação da agência, passando as atribuições para outros órgãos. Bolsonaro teria recebido relatos de projetos aprovados pela agência que consideraria absurdos, como Born to Fashion, um reality para a revelação de modelos trans. Estaria também ressabiado com a disputa selvagem por cargos na área da cultura. É assim que age o ditador, interfere em tudo, na pomada de Três Pinos, na Ancine, na embaixada, tudo é com ele. Ninguém tem poder, só ele tem poder, é assim que age um ditador. Quando deixam, não pode é deixar. O Congresso e o STF têm que impedir a farra de Bolsonaro, senão a família Bolsonaro vai ficar no poder até pelo menos 2034. Já pensaram o que seriam ou o que serão mais 15 anos de Bolsonaro no poder? Interrogação. Meus amigos, muito obrigado a todos por assistirem o primeiro programa de hoje da TV Solnic. Lembro a todos, por favor, se inscrevam. Quem ainda não se inscreveu, estamos rumo aos 6.400 inscritos. Compartilhem, por favor. Assistam aos outros vídeos. Quem quiser contribuir, está à disposição. Superchat. Está à disposição o projeto Catarse. Esta é uma TV dedicada ao jornalismo. O que não quer dizer mau humor, ao contrário. Gosto de jornalismo e gosto de bom humor. E gosto também de cantar paródias. Seu Mourão, faça o favor de devolver depressa a democracia, nem que seja arrequentada, com muito pão e liberdade a beça. E não se esqueça, jogue fora a laranjada, feche a porta para a direita, que isso é passado. Esses bolsominions fazem mesmo muito mal. Tira o Vélez, Dóris e Dama, tira o Vélez, Salles e Damares, Ernesto Araújo e tudo quanto é general. Se você ficar lá no Planalto, eu me atiro do prédio mais alto. Volta logo pro quartel, antes que uma quartelada te rebaixa, coronel. Muito obrigado a todos e até a próxima transmissão, a qualquer hora. Tchau.